Você tem lutado contra a infertilidade? Se você tem enfrentado essa luta, esse vídeo é para você. Hoje quero trazer um testemunho lindo de espera e esperança. Para você que também tem vivido essa espera, você que tem tentado engravidar, mas até hoje não conseguiu, acredite, Deus é capaz de fazer todas as coisas. Que o vídeo de hoje possa ressuscitar a esperança no seu coração. E eu já quero chamar para conversar comigo meus irmãos de comunidade, Renato e Rosângela Lustosa, tão carinhosamente chamada de Rô. Bem-vindos Renato, bem-vindo Rosângela, que alegria ter vocês aqui no Tal Mãe, Tal Filho. E eu gostaria que vocês já começassem o vídeo se apresentando. Quanto tempo de canção nova, quanto tempo de casado, para quem está nos assistindo conhecer vocês um pouquinho. Ô Sheila, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos, né, aqui no programa Tal Mãe, Tal Filho, Tal Pai também, né? Também! E é uma grande alegria estar com você, também com todos aqueles que acompanham o canal da Canção Nova no YouTube, nos mais diversos lugares que eu sei que aí chega esse programa. Eu sou Renato Oliveira, membro da comunidade Canção Nova já há 16 anos, tenho a graça de estar aqui desde os meus 21 anos de idade, né? Cheguei novinho. E hoje tenho a graça maior ainda de estar na comunidade e ter encontrado dentro da comunidade a minha esposa. Então, eu vou fazer 19 anos agora, no final de julho. 19 anos que eu cheguei na Canção Nova, né? Até brinquei, né? Meu Deus, eu cheguei aqui com 22 aninhos, né? Agora fiz 40. Muito tempo. E aí nós temos 7 anos de casado, graças a Deus, né? Como você disse, um tempo bem longo de espera, né? De expectativa para a chegada do nosso Rafael, né? Olha aí o Rafael, que hoje uma participação especial aqui no nosso vídeo é o Rafael, e é uma alegria poder contemplar, né? E vamos conhecer também um pouco mais da história desse milagre, desta graça que é o Rafael, desse sinal de esperança. E vocês podem se revezar aí na contagem dessa história para nós, mas como a Rô trouxe, né? Vocês já têm 7 anos de casados, de matrimônio, graças a Deus. E como foi viver essa espera da chegada de um filho? Né? Sempre desejaram, já do início, desejavam ser pais, quiseram esperar um pouco, ou já quiseram tentar uma gravidez logo no início. Como que foi esse tempo da espera para viver esse momento de paternidade e maternidade? Então, na verdade, nós casamos com expectativa de gerarmos filhos, né? A gente queria esperar um pouquinho, né? Aquela adaptação normal do matrimônio, mas a gente queria muito ter filhos logo. E eu tinha 33 anos, então eu não podia esperar muito, né? E nós éramos super saudáveis, graças a Deus. Casamos virgens também, né? Então vivemos a adaptação própria do matrimônio, da adaptação da relação sexual, da intimidade do casal, né? Então nós demoramos um pouquinho mais para ajustarmos nossa vida conjugal. E daí, sempre aberto, né? Nunca fazíamos o método Willis, mas com o desejo de gerar vida, de engravidar a hora que Deus quisesse. E aí o tempo foi passando, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E a gente começou a se deparar com a realidade de que a gravidez, por mais que para alguns fosse algo tão normal e tão cotidiano, para nós não era. Não era esse o caminho que nós estávamos trilhando. E nós descobrimos que não era somente o nosso caminho, mas tantas outras pessoas também compartilhavam da mesma luta, da mesma esperança. A gente foi entendendo que muitas vezes a nossa vida ela era fracionada em ciclo menstrual. A cada nova menstruação da Rô, uma nova expectativa, uma nova tentativa, e vinha juntamente a frustração quando a gente percebia que a gravidez não vinha. E aí nós fomos caminhando dentro desse contexto, regado a muita oração, mas também regado a uma ação muito concreta. A gente chegou ao ponto, meu amor, de recorrer a toda
e qualquer Que alternativa ajuda, né? médica que nós tínhamos dentro daquilo que a nossa moral cristã católica nos permitia. E nós caminhamos. Corremos Fomos atrás, até exames, fizemos vários exames, né? Muitos exames agressivos para mim, né? Mais invasivos, porque a gente não tinha nada, né? Fazia tudo, todos os exames, a gente ia nos médicos, vocês não têm nada. Chegamos até em uma clínica que fazia toda uma preparação para ver se a gente tinha alguma coisa, e uma clínica que tinha reprodução assistida, mas não nosso com o objetivo, intuito de fazer nosso objetivo era pesquisar, ver se a gente tinha alguma coisa. Aproveitar o conhecimento técnico que eles tinham, de profundidade dos exames, para que pudéssemos realmente chegar a uma conclusão do nosso quadro, já que não se tinha fechado. Realmente um casal estéril, tem alguma dificuldade com o Renato ou com a Rosângela. Aqui, Sheila, eu já abro esse parênteses, porque o processo ele é muito conjunto. São os dois o tempo todo. Não é somente a mulher que busca o médico. O homem também ele precisa fazer esse caminho junto. E eu até digo mais para você que está me assistindo agora. Você, homem, busque ir a ginecologista junto com a sua esposa. Não deixe ela fazer esse caminho sozinho, não vá junto. Então, eu até brincava, Renato, qual que é o seu médico? Minha médica é fulano de tal, mas ela não é ginecologista. Não, ela é também minha médica. Mas aí nós fizemos todo esse processo, né, Sheila, de caminho mesmo, de descoberta. O que a gente tem, o que nos impede de gerarmos filhos. E foi um caminho doloroso, né? Muito doloroso, porque para a mulher, principalmente, o tempo vai passando, né? Então, nossos ovários, nosso útero, tudo exige, né? Exige um tempo cronológico que, se você ver, você vai enxergando aos 35, aos 40, a sua fertilidade vai caindo, né? É normal isso. Então, nós fomos atrás, procuramos ajuda, até que eu também estudei, meu TCC foi voltado para a infertilidade. Eu fiz uma grande reportagem sobre a infertilidade, com o objetivo de ajudar os casais e também me ajudar, né? A ajudar tantos casais que não sabem nada o que a igreja diz sobre a infertilidade, quais os caminhos que a igreja nos orienta. E aí, daí, nós descobrimos a naprotecnologia, né? Que é uma tecnologia voltada para a saúde reprodutiva da mulher, do casal, mas de forma natural, e que a igreja aceita, né? Que a igreja orienta. E aí nós conhecemos o Dr. Eduardo, que é o Dr. Eduardo Honorato, que é da Napro, né? Da Naprotecnologia, e ele nos ajudou, né? Passou vários exames mais profundos, nos ajudou, né? De forma mais exata. Vocês vão fazer concreta. Esse exame e vocês vão namorar nesse dia. Agora vocês vão tomar esse remédio, várias vitaminas, né? Então, uma completa mudança no estilo de vida. Alimentação que passa pela saudável. alimentação, pela prática de atividade física, ao encontro contínuo entre os casais, entre o casal, que quem quer ter filho tem que ter relação sexual, não tem jeito, tem que estar junto, mas essa relação ela começa muito antes do ato conjugal em si. Então a gente viveu todo esse tempo até a chegada do Rafael. Eu vou abrir para você, porque você já percebeu que a gente fala dessa, né? Olha, e eu estou aqui amando, né? Porque a gente vai bebendo da vida de vocês, daquilo que vocês de fato viveram nesse tempo, e a gente vai imaginando, porque, como vocês disseram, se casaram e já desde o início não viveram nem o método Billings, nesta abertura à vida, nesse desejo de gerar filhos, né? De receber de Deus os filhos que Deus tinha. E aí o tempo foi passando, né? Fazendo toda essa linha da história de vocês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu fico imaginando, porque nós consagrados da Canção Nova, né? Renato e a Rô, consagrados aqui na Canção Nova, a gente vive na esperança, sem perder a fé, mas não quer dizer que é fácil. Quantas lágrimas, com certeza, a Rô derramou, quantas lágrimas o Renato chorou junto com a Rô, né? Talvez naquela expectativa, nesse mês, será que vai dar certo? De repente, vinha a menstruação e ainda não tinha chegado aquele momento, né? Quantas dores, quantas lutas, quantas orações clamando a Deus, né? Por um filho, por esta graça.
nesta busca que vocês mesmos foram partilhando, nessa busca, né, da ciência, tudo aquilo que era possível dentro da moral cristã, católica, naquilo que vocês buscaram. E eu fico imaginando aqui a história interior de vocês, não só essa que sai pelos lábios, né, mas também essa história interior daquilo que vocês viveram juntos e como casal. Uma coisa muito legal que o Renato trouxe, esta comunhão de vocês como casal. E é importantíssimo para quem deseja viver e tem vivido talvez esse tempo de sofrimento, né, de enfrentando uma infertilidade, que é tentante, que o marido quer muito ter um filho, a mulher também se cobra nesse sentimento de dar um filho para o marido. São muitos sentimentos envoltos, né, a esse tempo de espera, que não é fácil. E nesse tempo, Rô, antes da chegada do Rafael, você viveu alguma perda gestacional? Como foi isso? Vivemos sim, né? Então, com todo esse processo de busca, de desejo de engravidar, Deus nos deu a graça, né? Engravidamos em 2019. Fevereiro de 2019. E aí foi assim, né? Nem acreditávamos que estávamos contemplando aquele milagre, né? Mas a gravidez seguiu um pouquinho, depois nós fizemos um exame, fomos fazer ultrassom. Na 9ª semana, né? Na ultrassom da 9ª semana. E aí... a gente até partilha isso, porque eu acho que é muito importante que algumas pessoas romantizam muito essa questão, às vezes, da gestação e tal, e não se preparam para uma possível frustração. Não, você tem que ver tudo muito intensamente, sim, sempre. Mas a gente foi pro exame de ultrassom, eu com o celular, né, para gravar ali o primeiro momento. E, de repente, quando o médico começou a fazer o exame na minha esposa, eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque o médico ele ficou em silêncio. E a gente, na ansiedade, vamos ver o bebê. E ali nós nos deparamos com o caso de uma gestação embrionada, né? O embrião ele não se desenvolveu, havia o saco gestacional, mas o embrião ele não havia se desenvolvido. E foi uma experiência de frustração muito grande. Primeiro, sair do local do exame foi muito difícil, chegar em casa foi muito difícil. Eu perguntava para a conversa comigo mesmo, quem que vai desabar primeiro, eu ou a esposa? Eu vou deixar ela desabar primeiro. Então, a Rô viveu todo o processo já na saída do consultório, mas quando eu cheguei em casa, eu vivi o meu momento de menino de 5 anos. Eu me lembro que eu deitei no chão da sala e chorei, pedindo a Deus, né, Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar com isso? Qual é o caminho que o Senhor, o Senhor tem para a gente? Se o Senhor pode realizar um milagre, então, se o Senhor é aquele que tira do nada, que cria da onde não tem, o saco gestacional está vazio, coloca um bebê ali dentro, Jesus, por favor. Então, foi bem sofrido, assim, né? Porque de toda a espera, né? E, como você disse, né? Nessa luta, no caminho da infertilidade, vem todos os sentimentos, a culpa, a revolta, você briga com Deus, com o casal em si, né? O relacionamento tende a sofrer muito entraves, né? Porque um cobra o outro, um culpa, inconsciente, né? Então você fica se sentindo também, por que eu não posso, né? Por que todo mundo pode ter um filho? Por que tem quem não quer engravidar, engravida, e eu engravido e ainda perco ainda, né? Então, assim, foi muito difícil lidar com aquilo ali, com a morte, né? Com a vida que se escapou das minhas mãos. E daí a gente, realmente eu desabei, foi muito sofrido, morri de medo de entrar numa depressão, fiquei muito triste, foi muito sofrido, fiquei meses, né, semanas, onde do nada eu chorava, né? Então foi muito, muito sofrido, foi um caminho assim de abandono em Deus, mas ao mesmo tempo de distanciamento de Deus. Eu percebi assim, Deus distante de mim. Ao mesmo tempo eu sabia que Ele cuidava de mim, que Ele estava comigo, que Ele cuidava da gente. Eu falava, mas por quê? Por que não? O que eu fiz, né? Eu fiz alguma coisa errada? Então, assim, racionalmente, eu conseguia até sentir. Racionalmente a gente sabe, né? Não. Mas às vezes no sentimento a gente não consegue tocar. Mas eu fico imaginando, né, pensando nesse tempo de dor e tudo mais, e viver na fé. Viver na fé, que vocês até falaram depois, né? Nessa esperança de que Deus
suscitou, isso aconteceu, essa perda em 2019, e depois a Rô conheceu, vocês conheceram o doutor Eduardo, todo o conceito da NAPRO, e aí a grande graça do Rafael. Mas a gente quer saber um pouquinho da história desse milagre, que é o Rafael. Como é que foi esse receber esse positivo do Rafael? Como é que foi depois ver o Rafael se desenvolvendo no ventre? E hoje poder pegar esse menino, olha a bochechinha desse menino, gente. Super tudo. Olha, foi uma linda aventura, né? Porque nesse tempo também, tanto do TCC, nós começamos um grupo de oração também, né? A gente reunia alguns casais online, né? Por causa da pandemia, e a gente rezava toda terça-feira o terço, pedindo a Nossa Senhora grávida a graça dela emprestar o ventre santo dela para nós, para a gente gerar filhos, né? Então, nós com casais da comunidade, casais do Brasil, amigos, né? Então a gente rezava toda terça-feira. E daí a pandemia veio, né? E aí eu estava estressada, muito cansada, e graças a Deus fomos de férias. Estou correndo por causa do tempo. E aí fomos de férias, e nas férias também eu não consegui relaxar, porque eu estava muito tensa, muito estressada mesmo. E aí, quando a gente voltou de férias, a gente ficou uma semana de isolamento, né, por causa da pandemia, enfim. E nessa semana nós conseguimos relaxar e descansar. E eu estava fértil. Então, a gente namorou, mas assim, nas minhas férias, a gente estava muito fiel, né, com a dieta, com a alimentação saudável, atividade física, estava até correndo um pouquinho, porque a minha insulina estava muito alta. Então, eu precisava baixar. Meu amor também muito fiel, correndo, né? Estava na alimentação. Mas nas férias a gente deu uma queda. Então, eu falei, esse mês, imagina, eu não tomei vitamina direito, não comi direito, só fiz caminhada e corri, mas o resto eu não fiz nada direito, né? Então, imagina. E foi nesse mês, em plena pandemia, que o Senhor nos deu a graça da gestação. Ou seja, eu estava desconectada, não estava me cobrando, estava tranquila. Quando a gente menos esperava, Deus nos surpreendeu com a chegada do Rafael e com o positivo do Rafael. Então, mesmo vivendo o sofrimento da primeira perda, eu acho que o que vale é não parar. É fazer aquilo que está ao seu alcance, você enquanto casal, você enquanto pai, você enquanto mãe. Faça sempre aquilo que está ao seu alcance, mas dependa também de Deus, da misericórdia de Deus, crendo que Ele tem sempre o melhor. Mesmo que ao olho humano a gente não consiga enxergar o que é esse melhor. Mas confie, Ele tem sempre esse melhor. E o Rafael chegou. E o Rafael chegou. Olha que belezura que é esse Rafael, gente. O nosso vídeo, ele é curtinho, dá vontade de ouvir mais, de saber mais da história de vocês. Mas já para encerrar, eu quero saber como que vai ser para o Renato, né? Como é para o Renato nesse mês de agosto, mês aí dos pais, né? Passar esse primeiro dia dos pais, Renato, segurando esse milagre no colo que é o Rafael. Como é que está o seu coração? Olha, é um misto de responsabilidade, de gratidão e, acima de tudo, de muito amor, porque pai, eu entendo que é o amor, é tocar um pouquinho naquela dimensão de Deus Pai para conosco, que quer o melhor para o filho, que quer cuidar do filho, que quer proteger o filho, trazer ele sempre assim no colo, mas que muitas vezes também precisa deixar o filho chorar um pouquinho, precisa deixar o filho dar os seus passos. Então eu vivo esse risco, meu primeiro dia dos pais, com um coração muito grato a Deus, muito grato à minha esposa, às pessoas que rezaram por nós, grato pela presença do Rafael no nosso meio, alegrando a nossa casa. Essa semana eu falava com a minha esposa, Rafael, como é que era a sua vida sem a gente? Aí ela falou, tá errado, era a nossa vida sem você. Eu falei, não, pra ele não ficar se achando também, né? Ai, meu Deus. Ai, gente, hoje a nossa vida ela é completamente diferente e a gente tem muito a louvar a Deus por isso. Tá vendo? Não deixaram eu falar, tô começando a dormir. Tô começando a dormir, já que eu não vou falar. Quero agradecer muito, Renato, quero agradecer muito, Rô, pela partilha de vocês, né? E olha, eu tenho certeza que muita gente vai deixar aqui nos comentários, também falando, querendo saber um pouco mais. Então, né, com certeza,
o Arro e o Renato poderão também responder algumas coisas aqui no nosso canal, no nosso vídeo. Se você que está assistindo tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais, quer saber um pouco da história da Arro, né, tudo aquilo que ela foi estudando e buscando para poder conseguir essa graça desse milagre que é o Rafael, deixa aqui no comentário, a Rô com certeza vai responder, o Renato também, a nossa equipe vai poder te ajudar, dando aí alguns passos e também te dando algumas sugestões, né, algumas dicas desse caminho trilhado pelo Renato, pela Rosângela. Mas eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Tal Mãe, Tal Filho, que Deus abençoe demais a vida do Rafael, que de fato seja um tempo de alegria, né, que já se iniciou, e deixo aqui também esse contato para você que nos acompanha no canal da Canção Nova. Não perca a esperança, não perca a fé. Deus pode fazer um milagre. Que o nosso coração esteja aberto, disponível e despojado de nós mesmos para acolher a vontade de Deus. Curta, compartilhe o nosso vídeo dessa semana, mande o nosso vídeo lá no grupo das mães, mande para aquela família que você sabe que deseja ter filhos e que quer trilhar um caminho com Deus e de esperança. Manda o nosso vídeo dessa semana. Beijo grande, até semana que vem aqui no YouTube da Canção Nova, eu espero por você. Quero te abraçar, quero te sentir, um sonho que virou real. Vou te ver dormir, vou te ver brincar, vou sempre te acompanhar.